Olá, começa agora o programa Questão de Ordem. O Dia Mundial da Água é comemorado todos os anos desde 1993 como uma forma de atrair a atenção para a importância da água doce e defender a gestão sustentável dos recursos hídricos. Se a água é um recurso fundamental que sustenta a vida em nosso planeta, como superar os atuais desafios de escassez, poluição e uma exploração excessiva? Aqui em Campinas, 99,69% da população é atendida com abastecimento de água, mas 3.564 pessoas ainda não têm acesso. 95,89% da população é atendida com o esgoto sanitário, enquanto a média do nosso país é de apenas 55,5%. O esgoto de 46.808 pessoas não é coletado. Bom, sobre a situação de Campinas, eu recebo aqui no estúdio o vereador Luiz Iabico, ele que é presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, o vereador Wagner Romão, que é presidente da Frente Parlamentar pelo Meio Ambiente e de Enfrentamento aos Efeitos das Mudanças Climáticas, e o José Carlos Perdigão, que é presidente da Associação de Proteção Ambiental do Jaguatibaia, que é o nome da instituição idealizado a partir da junção dos nomes Jaguari e Atibaia, dois importantíssimos rios que formam o rio Piracicaba. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereador Luiz Iabico, começo com o senhor. Na abertura agora eu passei alguns dados da cobertura de abastecimento aqui da cidade de Campinas, 99,69%, bem acima da média do estado e também do nosso país, mas 3.000 pessoas ainda à margem, Como que o senhor enxerga o trabalho que é realizado aqui na nossa cidade, o que precisa ser melhorado? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Obrigado, Gabriel. Obrigado, vereador Romão, vereador professor Perdigão. É um prazer estar com vocês aqui na Questão de Ordem. São números interessantes, importantes para a cidade de Campinas e ruins para uma parte do nosso país. Campinas está, avançando e já avançou muito nessa questão de tratamento de esgoto, coleta de esgoto, água encanada para quase 99,9% das pessoas em Campinas. Isso é um número forte, número grande. Prova que a Sanasa está no caminho certo. Os investimentos aconteceram muito nos últimos anos. E é papel da Câmara fazer esse debate. Eu, junto com o Romão, fazemos parte da Comissão do Meio Ambiente, que estamos de olho nesses assuntos, nesses números, para a gente, durante o nosso mandato, Romão, trabalharmos e questionarmos sempre a Prefeitura com relação à melhoria desses números. Vereador Wagner Romão, o senhor propôs uma frente parlamentar pelo meio ambiente de enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas, já se reuniu, já definiu um cronograma para o biênio 2025-2026. Qual que é o tamanho da preocupação e como enxerga a segurança hídrica da cidade de Campinas? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Obrigado, Gabriel. Nós fizemos já, queria também aqui saudar o vereador Luiz Iabico, ao meu querido professor Perdigão, e a todo mundo que está aqui conosco na técnica, aqui também você que nos assiste na sua casa. A gente fez uma primeira reunião da Frente Parlamentar, foi no sábado passado, e foi muito interessante que foram mais ou menos 40 a 50 pessoas, representantes de entidades, representantes da sociedade civil, o vereador Luiz Iabico esteve presente também, e a gente tirou ali uma série de temas muito importantes que nós vamos tratar ao longo do ano de 2025 e 2026. E dentre eles, sim, a questão dos recursos hídricos, da água, de como é que a gente lida com essa questão na cidade de Campinas. Isso também foi tematizado nas nossas conversas. Nós temos uma relação muito direta entre a questão da água, a questão do saneamento, as questões envolvendo a manutenção de áreas verdes na cidade. Não dá para a gente pensar em água sem a gente pensar na manutenção das áreas verdes, em reflorestar localidades que já perderam, Perdigão? Essa cobertura vegetal. Então, tudo isso está interligado e nós vamos, sim, propor uma agenda importante de debates a respeito desse tema. Hoje nós vamos discutir aqui mais especificamente a questão da água, mas é isso, está tudo interligado
e nós temos que ter uma compreensão mais abrangente, né, sobre a questão ambiental aqui na cidade de Campinas. Você falou da Sanasa como uma, né, todo o saneamento, todos esses números importantes. A gente sabe que a Sanasa é uma empresa pública, né, que tem feito um papel importante na cidade, muito importante, muito relevante. A tarifa é uma das mais caras do Brasil, né, a gente sabe disso, e isso também é uma necessidade da gente pensar junto à população e junto à própria Sanasa, formas da gente diminuir também esse preço da tarifa. Acho que a gente, claro que a Sanasa tem uma atuação muito importante, mas o custo dessa água e do tratamento de esgoto na cidade é bastante alto, e isso deve ser um tema também de relevância para nós discutirmos na Câmara, em conjunto com a Prefeitura e com a própria Sanasa. E participa do Questão de Ordem o José Carlos Perdigão, presidente da Associação de Proteção Ambiental do Jaguatibaia. Para quem está nos acompanhando, como é o trabalho da entidade? Ela é sem fins lucrativos? Onde é a área de atuação? Seja bem-vindo e boa tarde. Obrigado, Gabriel, pelo convite. É um prazer estar aqui junto, discutindo com dois vereadores, o Iabico e o Wagner Romão, envolvidos com a questão ambiental. Isso é muito importante para nós. E esses números que você levantou sobre a atuação atual da Sanasa me lembrou que na primeira edição do movimento Reviva o Rio Atibaia, em 1996, que foi um movimento para mobilizar a população de Campinas e região sobre a importância do que viria a ser a nossa APA, a Área de Proteção Ambiental. Campinas tratava 3% do esgoto produzido. Nossa. Então houve uma mobilização muito forte, um promotor público fez a primeira ação pública coletiva envolvendo 4 municípios, obrigando os 4 municípios da região a apresentarem um projeto com data, orçamento previsto para iniciar o tratamento da água num volume mais racional. 3% do volume tratado chega a ser irracional. Então, me trouxe essa lembrança de como é importante a mobilização popular, trazendo pontos importantes para mobilizar poder público e reverter em melhoria da qualidade de vida. Água em abundância e de qualidade. Depois a gente pode voltar a falar sobre os riscos que nós ainda temos aqui na região pela demanda de água do sistema Cantareira que vai abastecer São Paulo. Então, se o sistema Cantareira voltar a ter, e isso deve acontecer, níveis mais baixos, teremos riscos novamente de desabastecimento. Daí a importância de trabalharmos a questão da APA de Campinas como alternativa para abastecer o Atibaia na seca. Ótimo, já fica a promessa, então, um tema que eu vou trazer ao longo do nosso Questão de Ordem, porque certamente quem está nos acompanhando vai lembrar da crise hídrica que nós tivemos, né, 2014, né, porque daí todos os dias praticamente se falava no Cantareira e a gente media um nível, então já a gente vai saber, aqui na cidade de Campinas, rio que abastece, é o Atibaia, a interferência do Cantareira ao longo do Questão de Ordem é um assunto que nós vamos abordar. Vereador Luiz Iabico, recentemente o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, veio a Campinas, anunciou que o estado vai investir 41 milhões de reais para ampliar a gestão e fiscalizar os recursos hídricos do estado. E está incluído captação de água subterrânea, superficiais, segurança de barragens, cumprimento de outorgas. Valor importante para ter estas garantias? Eu estive nessa ocasião com a visita do governador Tarcísio aqui em Campinas, uma reunião com vários prefeitos da região, o prefeito Dário esteve lá conosco. Ele fez esse anúncio, sim, ele estava inclusive na parte da manhã aqui conosco, na parte da tarde ele iria fazer uma visita a Pedreira e Amparo. Tem umas grandes represas que estão ali para serem construídas, né? Conversar com os prefeitos locais. É importante esse investimento de 41 milhões para fazer a limpeza, desassoreamento dos rios, a limpeza geral. Mas o mais importante também foi o anúncio que ele fez das barragens em Pedreira e Amparo, para criar aí uma nova represa, para gerar menos dependência da Cantareira, né? Que você mesmo falou, com a crise de 2015, ficamos aí dependendo totalmente da Cantareira. Se vier uma outra crise hídrica aí, fica difícil. Esse investimento vai custar quase R$1 bilhão, 900 milhões de reais, graças a recursos que o Estado hoje possui. Ano passado, aproveitando, Castro, queria até fazer uma referência aqui, Romão.
A arrecadação do ICMS de 2024 chegou a 240 bilhões de reais, né, só de impostos, graças a um trabalho forte e hercúleo da Receita Estadual, dos auditores da Receita Estadual, sem ter 1% a mais de alíquota no imposto, não se mexeu no imposto, mas foi um trabalho muito importante, que na ocasião o próprio Tarcísio disse, anunciando esses investimentos na área de pedreira e amparo, que como as finanças estão saneadas, né, graças à arrecadação, ele vai conseguir fazer esse investimento que é muito importante para o futuro hídrico da nossa cidade e região aqui. Vereador Wagner Romão, de acordo com a Sanasa, a disponibilidade, né, na área da bacia dos rios Piracicaba, Capivari, Jundiaí é de 951 mil litros por habitante. E aí a média cai para 408 mil litros no período da seca, onde provavelmente nós estamos iniciando, que agora é no mês de março, abril, né, neste início de outono. Exato. E é uma proporção que chega a quase 6 vezes menor do que é proposto pela ONU. É uma situação que preocupa quando a gente chega numa época de estiagem? Não tem a menor dúvida. E a gente, nesse sentido, nós estamos muito próximos a áreas quase semidesérticas, né, no planeta, porque nós temos uma população muito grande, muito concentrada, né, aqui na região metropolitana de Campinas e, sobretudo, na conexão também com a região de São Paulo, com a região metropolitana de São Paulo. Nós temos que discutir muito essa questão do abastecimento. Em 2017 foi renovada a outorga do Sistema Cantareira para a Sabesp, né? Nós tivemos, o Perdigão começou a falar disso, acho que vale a pena a gente caminhar para esse tema. Nós temos aí uma situação em que o PCJ, o Piracicaba, Capivari, Jundiaí, né, alimentam toda essa área do Alto Tietê e da região metropolitana de São Paulo, portanto, e a Sabesp, como sendo uma empresa agora privatizada, né, ligada, que tem na região metropolitana de São Paulo a sua principal área de atuação, né, não que ela não esteja também em outras regiões do estado de São Paulo, mas ela tem ali a sua origem, a sua principal área de atuação. E nós aqui em Campinas temos uma outra empresa, que é a Sanasa, que é uma empresa de qualidade, uma empresa pública. Então, o que vai acontecer no próximo período é exatamente a discussão sobre a renovação da outorga do Sistema Cantareira, numa situação diferente da que nós tínhamos há 7, 8 anos atrás, né? Que é o fato dessa empresa estar privatizada. Então, o fato de que a Sabesp tenha sido privatizada, acho que coloca um outro elemento nessa história que faz com que nós, né, que estamos aqui na região metropolitana de Campinas, estamos acompanhando o vereador Iabico, o início das tratativas a respeito da renovação dessa outorga, que nós tenhamos muito cuidado com relação a isso. Nós sabemos a força política da região metropolitana de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, e acho que esse é um alerta para todos os prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras aqui da nossa região. Nós precisamos acompanhar com muito de perto essa renovação da outorga, senão nós podemos sim comprometer, não é, Perdigão, o abastecimento aqui da região de Campinas. Então a gente até tem conversado, Iabico, de fazer aqui uma comissão de estudos uma comissão de acompanhamento desse processo da renovação da outorga. A gente sabe que são muitos interesses em jogo e nós temos que ficar muito atentos a isso para proteger a nossa região com relação a essa questão do abastecimento. É um pouco um jogo de força aí entre a região metropolitana de São Paulo, que tem muita força política, e nós aqui que também temos que nos proteger, especialmente quando a gente está pensando em abastecimento. E não só abastecimento, mas em como a gente preserva o nosso rio Atibaia, né, porque ele tem diminuído a sua vazão, não é, Perdigão? E a gente precisa preservar esse rio, preservar não só a água pensando no abastecimento, mas pensando também mais, além disso, na questão ambiental, naquilo que ela se relaciona com a fauna, com a flora, enfim, com a vegetação e com a vida de maneira geral na cidade de Campinas e na nossa região. Perdigão, quero ouvi-lo também sobre este investimento recente que foi feito pelo governador do estado de São Paulo
para ampliar a gestão, fiscalizar os recursos hídricos do Estado, é o suficiente, é importante, é um recurso que teria que ir para outra área? Qual que é a visão que o senhor tem? Bom, são vários pontos aí que a gente pode abordar e analisar. Todo recurso que venha a mais para ajudar na gestão dos recursos naturais, especificamente nós estamos falando de recursos hídricos, são bem-vindos, óbvio. Agora, por exemplo, se fala de recarga de lençol freático, não dá para separar quando se pensa em pegar água subterrânea. Então, para ocorrer a recarga, quando chove, a água tem que infiltrar no solo, ficar armazenada no solo, para a gente poder tirar. Okay. Quanto mais a área com cobertura florestal na região existir, mais é o fluxo de recarga. Uhum. Então, nós estamos numa área praticamente devastada. Então, se pensar em só aumentar a captação de água subterrânea sem acelerar o processo de restauração florestal, nós vamos estar acelerando um déficit hídrico também da parte do subsolo. Okay. Eu chamo de caixa d'água da natureza, lençol freático. Uhum. Então, por exemplo, a única alternativa, vou repetir, a única alternativa de aumentar eficientemente os recursos hídricos, a água que vai abastecer o Atibaia na seca, fora da região do sistema Cantareira, é aqui, a nossa área de proteção ambiental de Campinas. São 22 mil hectares, Okay. que tem um déficit de cobertura florestal muito grande. Por isso que foi criada a APA. Lá atrás, quando a gente começou a pensar naquele território, foi ocupado pelo café, na época áurea do café, uma época trágica da história do Brasil, porque eliminou os indígenas muito rapidamente, nativos, e depois se baseou na mão de obra escravizada. Então esse ponto foi uma parte muito negativa da nossa história. Mas ocupou aquele território total. O café chegou a valer quase $5.000 uma saca de café. Então, para aumentar a produção, se tirou totalmente a cobertura florestal desse território. Okay. E aí, um outro fato importante, por que esse território da APA teve um desenvolvimento muito grande do café e do lado de cá do rio Atibaia, a margem direita desenvolveu, a margem esquerda não? Porque são duas eras geológicas que o rio Atibaia achou e passa. Do rio Atibaia para lá, para a direita, para leste, é o cristalino, fralda da Serra da Mantiqueira. Ali começa a enrugar o terreno e sobe, vira serra. Do lado de cá do rio é o Planalto Paulista, que era uma área que, geologicamente falando, de milhões de anos de diferença, era lá embaixo, subiu. Então, por isso que lá na APA temos mais ou menos 5.300 nascentes catalogadas. E do lado de cá tem muito menos. O próprio solo é diferente, tem qualidades produtivas inferiores, menos nascente pela estrutura geológica. Tá. Daí um outro dado que aparece. Por que a área urbana da APA, na regulamentação da APA, a gente colocou para ser na margem de cá, do Planalto Paulista, e não aonde tem nascentes, por causa de uma estrutura geológica. Enfim, tem muita conversa para se mostrar ali a importância daquele território. Então, se investir em retirada de maior volume de água subterrânea e não se investir rapidamente na aceleração do processo de restauração, vai ainda agravar a situação a médio e longo prazo. Tá. Um exemplo, rapidamente. Nós temos um viveiro, era na APA, o nosso viveiro da Jaguatibaia. Nós já plantamos, até 2014, 200 mil mudas na APA. De 16 até agora, mais 100 mil, estamos fechando 300 mil mudas plantadas na APA. Parece muito, mas é muito pouco. A gente precisa de alguns milhões de mudas para atingir só o que a legislação diz que é obrigado por lei. Área de preservação permanente ao longo dos cursos d'água e reserva legal. E eu me especializei profissionalmente em adequação ambiental das áreas produtivas. Então, você tira o que a legislação obriga sobre as áreas com potencial de produção. Se somar a contribuição hídrica, APP, reserva legal, e mais das áreas de produção, quanto que isso vai infiltrar?
Nós estamos atrás desse número. A gente já sabe que é 2 vezes maior o que foi projetado uma represa, que hoje o projeto está quietinho, está num canto aqui em Campinas, Independente de Pedreira e Duas Pontes. e Amparo. Independente dessa, tinha uma outra projetada aqui. A capacidade de armazenamento de água dessa represa projetada chega a ser 50% do potencial de contribuição só de restaurar a APA. Sem pensar que uma área que não foi restaurada vai trazer sedimento o tempo inteiro. E através do tempo vai diminuir a capacidade de armazenamento, porque vai, né, diminuindo a área de captar água mesmo. Então, a questão de recursos hídricos é super bem-vinda, é fundamental, mas a gente precisa ter um olhar do todo para saber o que complementa uma ação, para que não acelere um problema futuro. Só para continuar neste assunto, o José Carlos Perdigão é engenheiro agrônomo, educador ambiental também, e publicou um vídeo, deu uma aula, eu vi 3 minutos, não sei se o vídeo tem mais do que isso, sobre o que acontece quando áreas de mata são retiradas próximo aos rios. Só no TikTok 8 milhões de visualizações, eu vi no Instagram. Enfim, qual que é a importância da mata ciliar para evitar enchente, mas evitar seca também? Como a gente se especializou em trabalhos de restauração e está nesse trabalho, Jaguatibaia vai fazer 30 anos de existência o ano que vem. Um trabalho voluntário, sem fins lucrativos. Okay. Nós temos o início do trabalho foi na regulamentação da APA, pelo envolvimento, audiência pública e mobilização da população. Nós fomos o primeiro presidente do Conselho Gestor da APA, então toda a base legal a gente que deixou, com 2 pontos importantíssimos. O Conselho Gestor da APA é tripartite, então tem a sociedade civil organizada, tem as universidades e o poder público também para fazer a gestão. Isso é um avanço muito grande, além do que tem, como que é o termo que se fala, quando tem o poder de tomar decisão? Deliberativo. Tá. É um conselho deliberativo. Isso que gerou todo esse processo de conservação dessa região até hoje. Mas nós temos um problema, a especulação imobiliária. Então, nós temos, ao mesmo tempo, essa unidade de conservação com um potencial de absorção de água muito grande, desde que seja adequada ambientalmente, e, por outro lado, a pressão imobiliária. Daí a expansão imobiliária ser radicalmente necessária, se houver, do lado do Planalto Paulista, na margem esquerda da APA, e não avançar sobre as nascentes. Isso é uma luta que a gente não pode perder de foco. No caso da maquete, a gente criou um instrumento pedagógico. Então, para quê? Porque o ser humano tem uma maior facilidade de compreender, de entender a realidade quando visualiza. E essa parte da infiltração da água no solo, ficar no lençol freático ou caixa d'água da natureza e retornar, a gente não vê. E a maquete dinâmica revela isso. Áreas com mata, a água tem potencial de infiltrar, fica armazenada. Quando não está chovendo, se encheu a caixa d'água da natureza e só enche onde choveu em mata, ela retorna. E aí eu brinco, retorna por onde? Por um furinho no solo. Como chama esse furinho? Mina, nascente. A nascente é o local que, se houve a recarga do lençol freático, a água retorna na seca. Mas só há recarga se houver a cobertura florestal, mata na parte superior. É esse instrumento pedagógico que mobiliza qualquer faixa etária, qualquer nível de instrução. A gente mostra uma realidade. Tem um poder de transformação para que aonde está degradado, vamos plantar. Aonde está preservado, vamos continuar preservando. E aí, eu tive agora convidado em feiras agropecuárias, mostrando para proprietários rurais. A partir da maquete dinâmica, veja a sua propriedade, aonde está adequado, ótimo, aonde precisa melhorar. E aonde está degradado, o que precisa fazer? Restauração florestal. Que aula. E é um vídeo muito bacana também, são 3 minutos, de forma que ele vai explicando na prática. Tá no muito. TikTok.
Tá no TikTok, eu vi no Instagram. Não tem TikTok, eu vi no Instagram. Então, já está em todas as Acho que está no YouTube também, YouTube né? Também, Muito bacana. Luiz Iabico e depois Wagner Romão. Com frequência se discute aqui no Legislativo questões em relação às áreas de proteção ambiental, né? As APAs. Iabico, existe uma preocupação principalmente quando se fala em construção de empreendimentos habitacionais, e aí há uma preocupação em garantir moradia às pessoas e manter as unidades de conservação, os recursos hídricos de Campinas? Essa preocupação é grande. Campinas está atraindo muitas empresas, muitas indústrias. Temos que ter indústria para gerar emprego, gerar receita. E também o crescimento populacional está acontecendo, as migrações vêm acontecendo. Muitas pessoas querem morar em Campinas, e as construtoras, os empreendimentos estão acontecendo, né? Muitos empreendimentos sociais, junto com as empresas médias, construções médias. Isso gera uma demanda de água muito grande, né, Castro? Sim. De água encanada, tratamento de esgoto, tratamento de água. E é uma preocupação, sim, que nossos governos devem ter a respeito disso. Eu acho que Sanasa deve ter um plano aí, longuíssimo prazo, daqui a 30, 50 anos, preciso conhecer o plano. Tem um plano até 2030 já estabelecido. Plano 2030. Né? Já se preparando para esse crescimento muito grande. E não há como se evitar isso. Quer dizer, nós temos que oferecer para as indústrias serem instaladas aqui e oferecer para as moradias futuras que vão se instalar aqui, porque Campinas está crescendo e tende a crescer mais. E é um papel nosso aqui, junto com o vereador Romão, que está na frente parlamentar. O professor Perdigão trouxe um assunto aí que temos que criar até uma comissão de estudos, né, Romão? Eu já quero fazer parte dessa comissão de estudos da outorga, porque é papel da Câmara, Castro, fazer esses debates, estar atento a essas outorgas futuras, às condições que Campinas está vivendo. Romão, quero ouvi-lo também. Acho que a gente tem um pouquinho de divergência aí, que é raro, hein, É raro a gente divergir, mas a gente tem a compreensão que nós estamos vivendo, na verdade, uma diminuição da curva demográfica, né? Ou seja, nós estamos diminuindo o ritmo de crescimento da população no mundo todo, no Brasil e também na cidade de Campinas. A gente tem crescido cada vez menos e é possível que a gente possa chegar nas próximas décadas numa situação de perda de população, de diminuição de população. Por outro lado, há também algo que acho que é importante, que é essa mudança tecnológica que faz com que as pessoas possam trabalhar nas suas casas também. Então a gente tende a compreender esse processo de urbanização, de avanço da expansão urbana, muito mais como a contenção dessa expansão urbana do que com a abertura de novas áreas para novos empreendimentos imobiliários. Acontece um paradoxo, né, que a gente vê muito isso na região lá de Sousa, um pouco em Barão Geraldo também, Joaquim Egídio, mas isso acontece na cidade toda, Ouro Verde, Campo Grande. Situações em que o mercado imobiliário vende a ideia de que você vai morar no verde, né, próximo ao verde, áreas verdes, e para fazer isso, desmata as áreas para construir os loteamentos, né? Então é um paradoxo de venda de uma imagem, de um sonho, que é, no mesmo momento, reduzido à realidade, né? A realidade de que os loteamentos eles acabam tirando realmente essa cobertura vegetal, pouca ainda, né, Perdigão, que ainda resiste nessas áreas. Então, nós acreditamos que, primeiro, né, na cidade de Campinas, há muitas áreas que nós ainda entendemos como as áreas do que a gente chama de vazios urbanos, né? Áreas em que você tem, né, grandes situações de possíveis novos loteamentos em áreas que já têm rede de coleta de água, de água e esgoto, equipamentos de saúde próximos, escolas próximas, centros de assistência social próximos, enfim, os equipamentos urbanos do poder público que já estão próximos. Embora a história da ocupação da cidade de Campinas seja justamente o contrário, né? Em geral, se fazia, e a gente tem exemplos muito práticos disso, por exemplo, o bairro Gardentilha, ali na região do Carlos Gomes, o bairro Monte Belo, também na região do Carlos Gomes, outras situações, né? Agora o Bassoli, né, que infelizmente ocupou uma área praticamente rural, em que os serviços urbanos têm que ter muito investimento público para que eles possam chegar nessas áreas, o que é absolutamente irracional do ponto de vista do uso dos recursos públicos, né?
Então nós entendemos que há uma discussão muito importante, outra discussão muito importante a ser travada nessa legislatura ainda, até 2028, que é a questão do plano diretor. No nosso ver, tem que ser alterado profundamente, porque ele precisa estar articulado a isso que é a necessidade que nós vemos hoje, das mudanças climáticas. Acho que no período de 2016, isso também, né, em que o plano diretor atual foi discutido, isso já estava na pauta, mas hoje está com muito mais intensidade. Então a gente vê iniciativas da própria prefeitura que, né, tem apontado aqui, a gente teve o lançamento dessa ideia das microflorestas, né, que nós vamos acompanhar muito de perto, porque nós queremos que as ideias boas possam ser fortalecidas, né, mas de outro lado permite, com a legislação atual, essa expansão urbana que, no nosso ver, ela precisa ser contida, né? Eu tenho dito muito, e disse inclusive na nossa campanha eleitoral, de que Campinas não precisa crescer mais em extensão, né? Campinas já tem a possibilidade de se adensar em algumas áreas, ou seja, ter construção, né, em áreas definidas de alguns prédios, alguns edifícios, para que possa adensar, mas, de outro lado, a gente acha que tem que preservar as áreas ainda existentes, né, as áreas verdes, as áreas rurais, ou seja, a gente tem que proteger esse cinturão verde que resiste com muita dificuldade na cidade de Campinas. Muito tem se falado sobre emergência climática, né? Para quem está nos acompanhando, o que está acontecendo no mundo? São as temperaturas que estão subindo? São os derretimentos das geleiras? É seca ou temporal? Qual que é o impacto que isso traz? Nós estamos falando de presente, algo que tem acontecido agora, ou uma preocupação com o futuro e aí dificulta para a população compreender a urgência? Até quem está nos acompanhando, né, tá aqui, ó, como garantir recursos hídricos diante da emergência climática. Como é que vocês enxergam isso? Iabico, Romão e depois Perdigão, depois do nosso intervalo. Então você que está nos acompanhando vai responder esta pergunta sobre emergência climática, que certamente você está ou já ouviu em algum lugar ou já viu alguma reportagem sobre este assunto. Tem este questionamento que eles vão responder e muito mais depois de um rápido intervalo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hoje nós estamos repercutindo recentemente o Dia Mundial da Água e nós estamos falando sobre recursos hídricos voltados aqui para a cidade de Campinas. No intervalo, o Perdigão falou, opa, quero contribuir para o debate também, fez uma pergunta sobre APA com o Romão, com o Iabico. Então, por gentileza, Perdigão, e depois a resposta sobre emergência climática. Obrigado, Gabriel. Só para lembrar que o Estado de São Paulo é dividido em várias unidades gestoras de recursos hídricos. Nós estamos numa unidade que é chamada Bacia dos Rios PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí. No estado de São Paulo só tem 2 bacias hidrográficas que têm conforto o ano inteiro de disponibilidade hídrica. Uma é na região de Ubatuba, porque tem a Serra do Mar que pega a umidade toda que vem do mar, já precipita, então o ano inteiro chove, não tem problema. E a outra é Vale do Ribeira, que é mais ou menos a mesma coisa. A Serra do Mar está um pouquinho mais longe, mas ali também tem um recurso o ano inteiro. Todas as outras regiões de unidades gestoras de recursos do estado de São Paulo estão em situação crítica, segundo as referências de pesquisadores da ONU. Não podemos perder isso de referência. Isso é um ponto. Então não é uma coisa só de Campinas a déficit de água em período de estresse. Já se ampliou para o estado. Depois vai servir um gancho para a gente passar para o Brasil em relação ao aquecimento global e mudança climática. Agora, o que é uma unidade, uma APA, unidade de conservação, nesse caso? Existe um Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC. Ele classifica, se é uma área muito grande, de relevante interesse ambiental, ecológico, pode ser um parque nacional. Se for uma mata menor, mas reduzida, super preservada, pode ser uma reserva biológica. Tem várias categorias. Okay. Se tiver um núcleo urbano dentro, não tem outra categoria. É só APA, Área de Proteção Ambiental.
Então, na sua criação, a legislação fala, tem núcleo urbano, só pode ser APA. Tá? Então, se tem um núcleo urbano, é passível de ampliação do núcleo urbano. Esse é um ponto perigoso. Então, quando criou a legislação, e eu fui o primeiro presidente do Conselho Gestor da APA, e nós sentamos com o Ministério Público, com o pessoal da Secretaria de Planejamento da Prefeitura, e fomos delimitar áreas de expansão da área urbana, nós limitamos todos os loteamentos da parte leste, da margem direita do Atibaia, que tinham loteamentos que foram abertas de forma irregular, e falamos, a expansão vai ser na parte oeste, aqui no Planalto Paulista, menos nascente, topografia mais favorável. E o que aconteceu na prática? O poder público, a prefeitura, não realizou uma fiscalização adequada para interromper o crescimento de núcleos urbanos. O que aconteceu? Existe a possibilidade legal de um proprietário de terra parcelar a sua fazenda, mas com lotes mínimos de 20 mil metros, 2 hectares. Então, quando se fez o parcelamento, você não pode sair impermeabilizando tudo, não pode dividir, não pode lotear, por causa da importância do potencial dos recursos hídricos. Por causa da importância daquela região, 67% dos ventos que ocorrem durante o ano vêm da região sudeste, passam por cima da APA e vêm para Campinas. Então ali é um centro de produção de ar de qualidade para Campinas. Imagina se o polo petroquímico fosse ali. Não ia dar para viver em Campinas. Só que, por sorte, nós temos uma condição que o ar que vem dali é puro. Olha a importância, além de recursos hídricos, de ar, qualidade de vida. E aí tem vários locais que os proprietários estão subdividindo seus lotes com escritura legal de 20 mil metros, em 3 mil metros não passa escritura, divide o outro em 5 mil metros, não passa. Então, contratos de gaveta que está aumentando a impermeabilização de nascentes dentro da APA. Recentemente, na véspera do processo eleitoral municipal, foi feita uma denúncia, os loteamentos clandestinos receberam uma placa de loteamento clandestino. Agora a gente espera que o próximo passo seja uma autuação e retorno do processo legal, que é a preservação. Daí a importância da gente delimitar aonde é área de recarga, onde tem nascente, é um tipo de geomorfologia, e aonde é área passível de aumentar a urbanização, aqui no Planalto Paulista. Aí agora eu volto e pego o gancho do Wagner Romão. Nós temos uma imensa quantidade de vazios urbanos na área urbana de Campinas. Só que, do ponto de vista dos empreendedores, novos empreendimentos podem gerar um maior retorno financeiro. Mas não vamos permitir, e a gente vai mobilizar a população para isso, para lutar, para que as áreas de recarga não sejam invadidas, que não se aumente a área urbana em área de recarga. Aumento da área urbana na APA é limitada na sua área, aonde a parte geológica permite, sem comprometer, o fornecimento, o potencial de abastecimento hídrico. Isso é fundamental a gente registrar. Quero só lembrar que a gente está falando muito da APA de Campinas, que ela, né, tem essa importância, inclusive como ponta de lança desse movimento ambientalista aqui na cidade, mas existe uma outra APA na cidade, que é a APA do Campo Grande, né? Está lá do outro lado, já na divisa com Hortolândia, Sumaré, e que ela precisa de muita atenção, né? Lá nós ainda não temos a regulamentação do manejo daquela APA, nós não temos também um conselho como nós temos o CONGEAPA já, né, há mais de 20 anos na APA de Campinas, na APA da região de Sousas, Carlos Gomes e Joaquim Egídio. E essa é uma tarefa, Iabico, muito importante para nós aqui também, que a Câmara possa incentivar, né, fortalecer, que a Prefeitura também atue nesse sentido, que a sociedade civil possa se organizar, né, e que a gente possa ter esse conselho gestor da APA do Campo Grande. Ali, talvez ainda mais dramática a situação de loteamentos irregulares, de invasões, né, de urbanização de uma área que deveria ser preservada, foi pensada para isso, né?
e que está ali no outro lado da cidade, com muita dificuldade do poder público dar uma resposta efetiva para a proteção daquela área. Ao mesmo tempo, Perdigão, só para contrapondo um pouquinho vocês, a demanda por moradia é muito grande em Campinas ainda. Fiquei no Coab 3 anos e meio, quase 4 anos a Coab, a fila de espera chega a 20, 30 mil famílias, né? Eu sei que está havendo a regularização fundiária de muitas áreas, tem diminuído essas filas, mas a procura ainda pela Minha Casa Minha Vida, Casa Paulista, o da Coab é muito grande, porque eu vivi isso aí, né? Então a gente vive nesse dilema. Quer dizer, tem que ter moradias, mas ao mesmo tempo tem que preservar. Esse é um debate muito interessante. Temos que arrumar meios de fazer crescer um pouco na área da moradia, mas ao mesmo tempo conservando essas áreas que você falou, né, professor? Perfeito. E a intervenção do Wagner foi importantíssima pelo seguinte: o que é uma unidade de conservação? Uma área de relevante interesse ambiental que traz potencialmente benefícios para a população. Então, essa primeira da APA foi regulamentada porque tinha um trabalho científico da Embrapa dizendo desse potencial, e a gente já traz 4 anos de pesquisa com a Unicamp, pesquisando qualidade da água e vazão de ribeirões, da onde foram feitas já trabalhos de restauração, tem pesquisa científica, a análise da água feita pela Embrapa Meio Ambiente, então tem trabalho científico para respaldar essa importância. No caso da APA Campo Grande, é tão importante quanto não vai ter pela área e pela formação geológica a contribuição hídrica no mesmo volume, mas regionalmente um pulmão respirando lá e garantindo qualidade de vida para aquela região é fundamental. E a falta de regulamentação do Conselho Gestor está matando, está acabando. Viabilizando invasões em cima de invasões de uma forma muito violenta. Essas 2 unidades de conservação têm que ter muita atenção pelo poder público. E os 2 envolvidos, vocês 2 vereadores, podem contar com a gente para trazer respaldo técnico, científico, que possa direcionar um posicionamento mais seguro, que não seja de ímpeto, mas com respaldo científico. Vereador Luiz Abico, terminei o primeiro bloco falando sobre emergência climática, que é um termo que está sendo muito utilizado e acho que em todo o mundo a gente tem percebido algumas mudanças, né? Então, altas temperaturas na Índia, acima dos 50 graus, na Europa, infelizmente, também, pessoas falecendo por conta do calor, e aí um contraponto, porque às vezes tem uma seca muito grande, mas a gente viu no Rio Grande do Sul os temporais. Como que você enxerga essa questão da emergência climática, às vezes com derretimento de geleira, ou nessa questão que eu citei da seca, e a questão da segurança hídrica para a gente continuar tendo uma água com qualidade no município e uma água chegando na casa das pessoas? Hoje eu vindo para cá, eu estava sintonizando uma rádio, eu vi um grande incêndio na Coreia do Sul, que está devastando as florestas. Recentemente esteve na Califórnia, Estados Unidos. Também. Aqui no Brasil, uma seca muito grande. E junto com isso, os eventos extremos, com as chuvas torrenciais inundando, né? Nós temos aí um problema aí dos piscinões, que o prefeito está tomando providência. Amanhã, o Comão está convidando todo mundo para uma audiência pública relativa a uma obra do piscinão ali no Norte-Sul. São problemas que as grandes cidades estão vivendo e as mudanças climáticas afetam diretamente nós que moramos nas cidades. Então, é dever dos municípios tomarem suas providências e criarem políticas públicas para mitigar isso aí. As mudanças climáticas já é um fato que todo mundo conhece, mas nós temos que estar sempre repetindo isso na TV, porque ainda existem aqueles que não acreditam nas mudanças climáticas, né? Temos que estar sempre dizendo, falando, cuidar do lixo, né? etc. Transporte alternativo, com menos poluentes. E esse ano que nós temos a COP30 que vai acontecer no Brasil. Beleza. É um momento muito importante para as câmaras municipais, as assembleias legislativas tomarem suas atitudes e acompanharem de perto a COP30 para que possam, do resultado da COP30, criarem políticas públicas para amenizar esses impactos climáticos que estão acontecendo e ninguém pode negar. Vereador Wagner Romão, a gente está falando de presente ou é algo para o futuro que preocupa e aí pode ser que a população fale, mas é só para o futuro, agora eu abro minha torneira, eu tenho água, o problema não é hoje? Gabriel, a gente
quando foi propor a frente parlamentar pelo meio ambiente e de enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas, né, a gente pensou muito nos termos que a gente iria utilizar, né. E até a gente preferiu usar mudanças climáticas e não emergência climática, porque, infelizmente, a gente está vivendo um momento que não vai, assim, a não ser que a gente interrompa, né, a queima de carbono, a não ser que a gente mude diretamente, assim, com muita efetividade, o nosso modo de se relacionar com o planeta, isso vai permanecer pelas próximas décadas e pelos próximos séculos, né? Há alguns autores que chamam essa nova era geológica de antropoceno, né? Ou seja, uma época, né, que se inicia ali mais ou menos no período da industrialização no planeta, final do século XVIII, início do século XIX, né, anos 1800, isso se intensifica nos anos 1900, no século passado, em que já não há mais possibilidade de que a gente altere o padrão geológico e o padrão de clima que existia antes, né? Talvez a forma mais perceptível disso seja essa evolução muito rápida do aquecimento global, né, de temperaturas médias anuais que são, né, ano após ano, batem recorde. E a gente sabe que todo mundo que tem, né, que é de um pouquinho mais idade, sabe e tem uma percepção de que o inverno que acontecia em Campinas, né, ou em qualquer outra parte do Brasil, principalmente do Sul, já não existe mais do jeito como existiu. Ano passado, por exemplo, eu não tirei nenhum casaco do meu guarda-roupa porque a gente praticamente não teve inverno. E isso não é uma coisa do ano passado, isso é uma coisa que você pode ter uma alteração razoável na média, mas no geral nós não vamos conseguir parar, né, fazer com que esse aumento do aquecimento global, esse aumento da temperatura média no planeta se interrompa. Então nós estamos falando de mudanças climáticas que vieram para ficar. Por isso a nossa tentativa é combater, enfrentar os efeitos dessas mudanças, né, que são muito radicais realmente. E a Bico falou dos grandes incêndios, dos grandes momentos de calor, das chuvas torrenciais, né, ou seja, de efeitos climáticos que não eram comuns no passado e que são cada vez mais comuns nesse momento. Então, nós advogamos a tese que nós realmente temos que mudar o paradigma de política pública, né? E a Bico fala muito bem sobre a necessidade de moradia, sobretudo moradia popular, né? Porque o déficit da moradia, ela permanece ali no que a gente chama da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, né? Que é o pessoal que ganha ali, tem renda familiar de 0 a 3 salários mínimos. A classe média, que está ali, vamos colocar em torno, né, de 6 salários mínimos até 10, ou para cima disso, claro que tem dificuldades também com moradia, o aluguel continua muito caro em toda a cidade de Campinas, mas a gente sabe que quem realmente necessita de moradia, que está às vezes que está morando numa situação de rua, são as pessoas que estão com uma renda muito baixa. Nós temos que equalizar isso, eu não tenho a menor dúvida. Nós temos que pensar também em formas de moradia que possam ser mais relacionadas a esses desafios que estão colocados com relação a novas políticas públicas, que a gente possa mudar esse paradigma realmente. Pensar sustentabilidade, que é um termo que a gente tem utilizado assim, de uma maneira mais ou menos genérica, mas que nós temos que olhar para, assim, não só a ideia de um desenvolvimento sustentável, mas mais do que isso, de que a gente mude o nosso padrão de estar no planeta, de se relacionar com o planeta. Então, travar o processo de expansão urbana, para nós, é uma coisa muito importante, né? Fazer com que esse tipo de situação que o Perdigão coloca, em que você tem uma divisão de uma fazenda, por exemplo, em 2 hectares, e que a gente restrinja isso a esses 2 hectares de maneira a manter áreas permeáveis, é muito importante. Então tem que ter fiscalização, tem que ter pulso firme do poder público e tem que ter mudança naquilo que é a nossa legislação de zoneamento, né? Então essa é uma batalha que nós temos que travar, que nós temos que compartilhar com a Prefeitura de Campinas, com o conjunto dos vereadores e vereadoras aqui da cidade, não importa se é de oposição, se é de situação, se é da direita ou da esquerda. A gente precisa tratar desse assunto, né, de uma maneira consequente, entendendo que Campinas tem que dar a sua contribuição.
todas as cidades vão ter que dar a sua contribuição para a gente minimizar os efeitos de uma mudança climática que já está aí e que vai permanecer por muitas décadas. Só que se a gente não fizer nada, isso vai ser muito pior. Nós vamos enfrentar efeitos ainda piores do que a gente já está enfrentando hoje. Reta final de programa Questão de Ordem. Perdigão, Campinas corre risco de desabastecimento de água neste ano ou a curto prazo? Tem como fazer essa análise ou é sempre por ano, por conta das chuvas? E já emendando, a gente depende da chuva para ter água? Campinas tem uma situação que é atípica, que nós já falamos no início. Parte da água que corre nessa bacia dos rios PCJ, ou que deveria correr, é retida para abastecer 7,5 milhões de pessoas em São Paulo. Então, enquanto nós estamos no período da chuva, aonde chove, essa água está escorrendo pela bacia desses rios e é aproveitada nos sistemas de captação. Quando para a chuva, entra o período outono e inverno, nós estamos na boca do outono, se não infiltrou água, as nascentes vão secar. Então nós ficamos dependendo da reservação de água do sistema Cantareira. Como a gente vem de alguns verões que tem chovido razoavelmente, nós estamos com as reservas em condições boas. Então, a curto prazo, esse ano não vai ter seca para nós. Quer dizer, pode não chover, mas a distribuição de água do sistema Cantareira vai ocorrer. O ano que vem, mesmo que chova menos, também o sistema deve dar conta de São Paulo e daqui. Mas se houver 2, 3 anos de redução de precipitação no verão, a gente pode voltar a ter déficit hídrico. E como São Paulo tem prioridade, porque são 7,5 milhões de habitantes, e ninguém de lá vai correr aqui da nossa área. Tá? Então, a curto prazo, a gente não percebe grandes riscos. Médio e longo prazo é possível de ocorrer, né, falta de água em função de 2, 3 verões com baixa precipitação. Mas eu queria voltar um pouquinho sobre a coisa do aquecimento global. É um fato, não dá para negar que a temperatura média anual está mudando para mais. É tão concreto isso como a Terra é redonda. Tá? Então, um exercício rápido para a gente fazer. Né? Nós temos no sistema solar 2 planetas mais próximos à Terra e depois mais 5 planetas. Todos esses não têm vida, só a Terra, ou não tem vida do jeito que a gente conhece. Por que que os 2 mais perto do Sol não têm vida? Aqui nós temos essa riqueza, essa biodiversidade, e os outros 5 não têm vida. A princípio, esse núcleo de metal dentro da Terra forma o campo magnético que impede, vira um escudo de proteção, que a maior parte da poeira solar que toda hora está vindo é rebatida. Ah, mas como é que sabe que tem um escudo? A gente até vê na aurora boreal. Você chega em determinado local do planeta Terra, você vê a luz desviando. É energia eletromagnética desviando. Opa, então ela não chega com o potencial que chega nos planetas da frente e nem nos de trás. Criou um escudo. Esse escudo criou a possibilidade, uma estabilidade que gerou a possibilidade da vida existir. Primeiro na água, organismos unicelulares. Depois começou a evoluir a organismos que tinha o cloro. As algas marinhas. Depois essas algas marinhas evoluíram para musgo e tal, e virou os vegetais da Terra. Foi uma evolução em função dessa estabilidade proporcionada por esse escudo. De vez em quando vinha um asteroide, alguma coisa que dava, mas voltava a estabilidade. Olha só, a energia eletromagnética, a luz do Sol bate num ser desse que tem a cor verde, na água, as algas, e na Terra, na superfície da Terra, qualquer vegetal, ocorre a transformação da energia eletromagnética em energia química, produz uma molécula de aminoácido, glicose. A energia para todos os seres vivos que existem no planeta, desde um vírus até o dito ser superior à espécie humana, vem da transformação da energia eletromagnética do Sol
em energia química, glicose. Olha só, de quebra, o que acontece? Isso chama fotossíntese. A síntese de energia através da luz, fotossíntese. De quebra, o que nós ganhamos com isso? O oxigênio. Na transformação da energia eletromagnética em energia química, ainda libera oxigênio para a gente viver. A espécie humana, nesses últimos séculos, dentro de um princípio que é acumular, não se preocupar com a degradação ambiente, não se preocupar com o que está deixando para as gerações futuras, acumular poder, riqueza, está destruindo a estabilidade que gerou a possibilidade da gente existir. A espécie humana está contribuindo, não há dúvida disso, para o desequilíbrio do planeta que gerou a condição da gente viver. É urgente que a gente detecte aonde tem que atuar. E uma das coisas que a gente sabe é nós estamos num processo de degradação, vamos voltar para o Brasil agora, desde que chegou a invasão europeia aqui. Eu sou descendente de um lado de português, do outro lado italiano, um pouco pequenininho de indígena, um percentual de africanos, uma mistura que às vezes é comum para a gente aqui, né? E o que a gente percebe é que sempre foi a mentalidade de usufruir, levar a riqueza embora, destruir e avançar. Destrói, causa riqueza, leva a riqueza embora, destrói. Nós estamos fazendo isso há 500 anos, estamos chegando na Amazônia. Não paramos de destruir sem se preocupar com o que está deixando. Nós temos hoje no Brasil cerca de 32 milhões de hectares de terra abandonados, porque está sem capacidade de produção. E aí quem quer produzir está derrubando mais mata, derrubando. Nós chegamos agora no arco da Amazônia. Estamos pressionando a Amazônia. O que está acontecendo? Todos já devem ter ouvido falar nos rios voadores. A umidade que vem do Atlântico sobe, entra pela Amazônia, há uma troca de umidade muito grande ali na floresta amazônica. Essa umidade bate nos Andes e desce para a nossa região, sudeste do continente americano. Só tem essa riqueza de vida e agora economia, PIB, aqui, porque essa água vem da Amazônia. Rios voadores. Vale um programa só para falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer, nós estamos na nossa região, e eu já falei em São Paulo, todas as unidades de gerenciamento de recursos hídricos no limite, no inverno, faltando água. E estamos cercando os rios voadores, a umidade que vem da Amazônia para cá. Pô, você está exagerando? Não. Vamos pensar no planeta Terra, o Trópico de Capricórnio. Tem de um lado aqui o Atacama, os Andes, e aqui a região sudeste do Brasil. Depois vai a África do Sul, deserto. Depois vai para o Oriente, deserto. Austrália, deserto. Só não é deserto aqui. É o Trópico de Capricórnio, ele só não é deserto aqui, porque vem a umidade da Amazônia e nós estamos chegando a destruir o potencial de umidade da Amazônia. É fato isso, então a COP30 tem que trabalhar para reduzir essa pressão. Nós, sociedade, temos que trabalhar para não consumir alimentos com excesso de agrotóxicos que vêm de áreas invadidas, de áreas de reservas de indígenas, de unidades de conservação. Nós vamos ter que ficar ligado nisso. Para quê? Para atuar de alguma forma localmente para não acelerar esse aquecimento global. E, Abico, esse país rico que nós temos, né, passa por uma educação ambiental para trabalhar isso nas escolas, com as nossas crianças, tudo que foi abordado, muito do que foi abordado no programa de hoje, né, para a gente garantir esse recurso hídrico, passa pela escola, pela conversa com as crianças, trazer este assunto para a casa das pessoas? Sem dúvida, é essencial esse assunto para as crianças no início da fase escolar. Eles precisam entender que o planeta está mudado, que o futuro deles depende de hoje, já ensinar os pais deles, inclusive, que muitos não sabem do que está acontecendo. Tivemos uma aula aqui com o professor Romão, professor Perdigão, mas os alunos não têm essa oportunidade. Eu tive uma aula hoje. Então, os alunos também devem ter esse tipo de instrução,
sem dúvida nenhuma, porque o futuro está nas nossas mãos, mas daqui para frente a gente não vai estar aqui. As crianças aqui devem cuidar do planeta, sim. É isso. Programa bom, é programa com muitas informações. Luiz Yabico, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. As informações que foram trazidas aqui, eu tenho certeza que de grande valia para quem está nos acompanhando, ter um panorama de como está a cidade de Campinas, com os desafios dessa questão do lado habitacional, para garantir moradia às pessoas, mas também garantir os recursos hídricos, as áreas de APA e os nossos mananciais. Já faço um novo convite para o senhor retornar até os nossos estúdios para falar sobre esse, mas também sobre outros assuntos, e fica aberto para suas considerações finais. Agradeço estar aqui com todos vocês, professor Romão, professor Perdigão. Foi uma aula. Eu digo a toda a população de Campinas que a água é responsabilidade de todos nós. Cada gota é responsabilidade nossa. Um abraço a todos. Muito obrigado. Vereador Wagner Romão, também muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite mais uma vez para participar aqui do Questão de Ordem. Já faço um novo convite para retornar até os nossos estúdios, para falar sobre este assunto que repercutiu bastante, né, ao longo desta 1 hora, mas também sobre outros assuntos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu queria só usar esse tempo final para agradecer também a nova oportunidade de estar aqui, Gabriel, ao Yabico, ao Perdigão também, que sempre é muito bom ouvir ao Perdigão essa sua capacidade didática, né, de nos explicar coisas muito difíceis com palavras muito concretas, né? Mas dizer que algo que a gente não comentou no nosso programa aqui, que são a respeito dos rios, córregos na cidade de Campinas, né? A gente tem realmente essa amplitude do saneamento na cidade, mas ainda nós temos que olhar com muita atenção para os nossos rios e córregos. Tem muitos deles que estão numa situação extremamente precária, né? Nós temos uma malha de rios, né? Uma bacia hidrográfica de diversos rios, sejam o Anhumas, o Capivari, o próprio Atibaia, o Quilombo, que tem que ter uma olhada do poder público para esses rios. Nós temos muita impermeabilização, né? Rios que existem, que estão sob as avenidas, então as pessoas não lembram disso. Nós temos movimentos, por exemplo, lá em Barão Geraldo, a questão do Rio das Pedras, né? Que também tem muitas dificuldades, é um rio em que você não pode nadar, a gente tem sempre que ter esse sonho em que a gente possa voltar a nadar nos rios, possa voltar a utilizar os rios da cidade para que a gente possa ter o nosso momento de lazer. Esse não pode ser um desafio que a gente não encare, né? Então nós temos que ter regulamentação, temos que ter controle, temos que ter parceria com o governo estadual também, CETESB, e iniciativas que a gente valorize esses rios, né, e córregos na cidade de Campinas. Então essa é uma tarefa fundamental, né? Nós não podemos deixar de fazer esse debate. E claro, para pensar em preservação dos rios, nós temos que pensar na preservação das nascentes e, portanto, ter uma ação que seja de contenção da especulação imobiliária, daquilo que o mercado imobiliário acaba fazendo na busca de uma lucratividade rápida e fácil, que é ocupar essas áreas. Então, nós temos muita coisa para fazer, o tema ambiental é muito, talvez seja o mais importante que a gente deva tratar nesse momento. Claro que todos os outros, saúde, educação, sempre são fundamentais, mas a gente está empenhado, né, tanto na Comissão de Meio Ambiente como na Frente Parlamentar, a tratar disso nesse ano, nos próximos anos. Obrigado, boa noite a quem está nos assistindo. José Carlos Perdigão, presidente da Associação de Proteção Ambiental do Jaguatibaia, também muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter vindo até aqui o nosso estúdio. Compactuo das palavras do Yabico, uma aula para quem está nos acompanhando. Já faço um novo convite para o senhor retornar até aqui aos nossos estúdios, que seja num cenário melhor do que nós temos atualmente, e fica aberto às suas considerações finais. Eu que tenho que agradecer a oportunidade e estar debatendo, não um debate, mas uma troca de informações, de estímulos, né, com o Yabico e com o Wagner. E a gente trabalha com educação ambiental, então eu já estou convencido que o tema água tem que ser tratado sob um novo paradigma. Para todas as faixas etárias, a água tem que começar a fazer parte em qualquer idade. Trazer esse tema para a gente ter a importância nos adultos que estão aqui na sala, mas a partir das crianças também, da importância da conservação do ciclo da água. É questão de estímulo. Como eu fiz a maquete, vão aparecer muitos outros.
Então, vamos pensar em tratar a água sob um novo paradigma. E nós da Jaguatibaia, que eu estou aqui representando, estamos estruturando um centro de referência em educação ambiental. A ideia é formar educadores ambientais para o poder público, para as prefeituras de toda a bacia, de todos os municípios aqui da região do PCJ. Então nós estamos trabalhando nesse sentido, trabalhar com restauração e educação ambiental, mas formando educadores. E para finalizar, duas coisas que eu queria pontuar. Eu acho que nós vamos trabalhar objetivamente para não permitir a expansão urbana na área das nascentes da APA, com mobilização da população, com fazer valer a legislação vigente, e vamos trabalhar também para que a gente não receba nenhuma proposta de privatização da Sanasa. E continue essa estrutura que tá boa, pode melhorar. Nós ainda temos que saber quanto de agrotóxico tem na água, ainda não temos esse número. Algumas pesquisas na Unicamp já levantam possibilidades de alguma contaminação. Hormônios também, precisa refinar os sistemas para a gente ter mais segurança. Mas o trabalho que vem sendo feito é acima da média de toda a nossa região. Então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Nós aqui agradecemos e eu agradeço você aí de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído para este debate sobre a importância de uma gestão sustentável do uso da água, que é fundamental para a nossa existência. Continue na nossa programação e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.